Eu tive o sentimento de colocar esse tema para essa mensagem, bem diferente do que os primeiros capítulos de 1 Coríntios. Ele fala de beber, comer de Cristo. É o que nós precisamos normalmente na nossa vida da igreja. Amém? Não para discutir filosofias, não é para discutir opiniões. Estamos aqui para beber Cristo, comer Cristo e desfrutar de Cristo. Amém? Para a gente, antes de entrar no capítulo 3 de 1 Coríntios, precisamos ter um pano de fundo. Desde sábado, o irmão Pedro Dong vem dando aquelas palavras de introdução, conectando o livro de Romanos com 1 Coríntios. Fez um trabalho excelente. Depois, o irmão Esdras Mar entrou na 1 Coríntios com muitos itens, mas eu só me lembrei de uma coisa, que Cristo é a solução de todos os problemas. Aleluia! Cristo é a solução de todos os problemas. O irmão Miguel nos mostrou a importância do Espírito. Se você não tem Espírito, meu velho, você não vai ter nunca a vida da igreja adequada. Graças ao Senhor pelo Espírito. Senhor Jesus. E eu, antes de começar aqui, eu queria ler um pouco também, 1 Coríntios capítulo 1, aqui fala assim, que, versículo 4, né? Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Parecia que a igreja de Corinto tinha de tudo. Paulo fala, vocês estão enriquecidos nele, vocês têm toda a palavra, vocês têm todo o conhecimento, mas por que tem esse problema aí, não é? E ele fala assim, versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. E aí Paulo fala assim, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fosse porventura batizado em nome de Paulo? Então aqui nos mostra, irmãos, que havia um sério problema na igreja em Corinto. Em palavra, eles foram, graças ao Senhor pelo bom trabalho que Paulo fez ali, ele também cita o irmão Apolo. Os dois devem ter dado um bom fundamento para os irmãos de Corinto, que eles não faltem nada. Mas, ao ler esses versículos, eu senti um pouco de ironia por parte do Paulo. Vocês têm tudo já, vocês têm palavra, enriquecida nele, vocês têm todo o conhecimento. Se tem tudo isso, por que há problema na igreja de Corinto? Não é verdade? Então, divisão, né? Partidarismo,
Alguns grupos dizem, eu sou de Paulo. Outro grupo na mesma igreja dizendo, eu sou de Apolo. E outro grupo na mesma igreja dizendo que eu sou de Cefas. Vocês sabem que Cefas é o Pedro, né? Apóstolo Pedro, né? Que foi discípulo do Senhor Jesus. E também outro grupo na mesma igreja diz, vocês são todos de homens, vocês são todos carnais, seguem homens. Nós não, nós somos mais espirituais, nós seguimos só Cristo. Mas Paulo não quis nem saber, colocou até esses que falavam que de Cristo no mesmo, né, grupo de divisão. Então, irmãos, mesmo afirmando que nós somos de Cristo, não podemos dividir com os outros. Amém? Então, aqui tem um sério problema da igreja que nós temos que resolver. E aqui no capítulo 1 ainda, no versículo 22, olha aqui, os irmãos Pedro e Esdras já falaram sobre esse versículo, porque tantos judeus pedem sinais. Então os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Essa sabedoria aqui, entendemos bem que é filosofia. Então os judeus, você vê que desde a história de Israel, lá de antigamente, Deus fazia grandes milagres para o povo de Israel. Com apenas alguns acontecimentos grandiosos que Deus fez com relação a eles, foi a travessia do Mar Vermelho. Foi ou não foi um grande milagre? Então, toda a história de Israel dependeu de milagres feitos por Deus. Então, os judeus estavam acostumados a ter milagres, sinais. E nos evangelhos tem alguns casos ali, por exemplo, tinha um cego de nascença, de 38 anos, lá de nascença já de 38 anos, e acho que estava no tanque de Betesda, esperando alguém que anjo viria mover água, e o primeiro que pular na água era sarado. E ele ficou ali, toda vez que anjo vinha, mexia na água, outros pulavam na frente dele. Aí o Senhor Jesus foi lá, né, fez milagre para ele. E outro caso é os amigos de um paralítico, não é verdade? Que tinha multidão cercando o Senhor. Então esses 4 amigos são muito bons amigos dele, né? Eu queria ter esses amigos também, mas graças ao Senhor eu tenho, né? Eles subiram na casa, abriram o telhado e desceram por uma corda a cama dele, lá perto do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, vendo a fé deles, o Senhor diz, a fé deles te salvou, estão perdoados os seus pecados. Então o problema de ficar paralítico ou ficar cego de nascença, todo era problema de pecado, porque o homem nasceu com essa natureza pecaminosa. Aí discutiu lá os fariseus e tal, e o Senhor disse, qual que é mais fácil? Perdoar os pecados dele ou dizer para ele, toma seu leito, levanta e vai embora, vai, sai. Amém? Então, irmãos, eles estão acostumados com milagres. Então, e depois os gregos, vou mostrar para vocês como eram gregos. Paulo uma vez foi para Atenas, não foi? Aqui, no capítulo 17 de Atos, versículo 16 em diante. Atos 17, 16 em diante. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus
e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então você vê que Paulo foi pregar evangelho. Olha, Paulo, graças ao Senhor, não perdia tempo, né? Ia pregar evangelho, ia para as sinagogas, né? Ia também, aqui disse, também na praça, na rua, todos os dias. Puxa, que disposição que Paulo tinha, né? E aí, no versículo 19 diz: então, tomando consigo, que são esses filósofos, né? Tomando Paulo, o levaram para Areópago, e dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Areópago é um lugar para eles ouvirem novas ideias. Quem tiver nova filosofia, você é recebido lá no Areópago para todos ouvirem e todos debaterem. Interessante, né? Isso tinha lá na Grécia, naquela época. E disse: pois todos, versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Você tem novas filosofias para me dizer aí, não? Então vem cá, vamos ouvir você. Vou arranjar uma turma para te ouvir e aí nós vamos discutir, não é? Então isso era um pano de fundo dos gregos. Eles vivem, a cultura deles é a cultura de filosofia, de muito pensamento, de cabeça, né? Então, tanto os judeus se converteram para a igreja, né? No capítulo 18, assim no versículo 5 em diante, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua família. Aleluia! Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Mas aí que aconteceu? Paulo teve muitos problemas lá em Corinto. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Não temas, pelo contrário, fala e não te temas. Porquanto, não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Agora que temos esse Expo Livro, quero dar uma sugestão para a equipe que vai atuar no Expo Livro. Use esse versículo para suas orações. Senhor, tu tens muito povo nesta cidade. Fundamente sua oração sobre isso. É a própria palavra de Deus. E Deus vai responder essa oração, levantando a igreja em cada lugar. Ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando eles a palavra de Deus. Aí você, do versículo 12, né? Vamos ler, já que estou lendo. Quando, porém, Galho era procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens
a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Galio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então esse procônsul Galio, uma vez que os coríntios lá levaram Paulo preso e para ser julgado no tribunal por Galio, que é procônsul, ele disse: se é problema da lei de vocês mesmos julgam, dão um jeito ali. E eu não julgo essas coisas, eu só julgo crime e outras coisas da lei. E aí expulsou eles do tribunal. No versículo 17, coitado dos Sóstenes, né? Então todos agarraram Sóstene, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Sóstene era companheiro de Paulo. Coitado, levou uma surra, né? Sem querer. Galio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Claro, ele é político, não dá nem aí. Ó Senhor Jesus. Mas de qualquer maneira, eles então ganharam alguns lá, né, em Corinto, né? Graças ao Senhor, então a igreja de Corinto foi levantada. Só que a igreja de Corinto, alguns irmãos eram judeus convertidos. Então eles estavam muito acostumados a sinais, não é, que Deus fazia. Esperavam milagres, esperavam poder que vem de Deus. E outro lado, tinha muitos gregos que se converteram. Então eles, a cultura deles é grega, é muita filosofia, muito pensamento. E muitos deles tomaram o evangelho, palavra do evangelho, como se fosse mais uma filosofia para eles. Entenderam agora? Por isso essa confusão toda na igreja. E ninguém queria viver no Espírito. Senhor Jesus. Então, falando disso, eu quero ser mais rápido, né? Aqui no capítulo 3, por isso que Paulo falou isso. Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Veja só, a igreja, a vida da igreja é uma esfera espiritual. Amém? Nós estamos aqui no Espírito ou na carne? Estamos no Espírito. Aqui o ambiente é espiritual, certo? E nas nossas localidades, as nossas reuniões, em que esfera estamos? No Espírito ou na carne? No Espírito. Amém? Mas Paulo não podia falar com eles espiritualmente, porque a esfera deles não era adequado, não era propício para Paulo falar do Espírito para eles, porque eles eram carnais, não é? E aqui então você vê uma confrontação entre o que é Espírito e o que é carne. Em Romanos 8, 6 nos fala: se você coloca sua mente na carne, qual o resultado? É a morte. Se você coloca sua mente no Espírito, é vida e paz. Amém? Então, isso Paulo falou em Romanos capítulo 8, né? Já. E em Gálatas 6,14, ele fala assim: a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então existe uma guerra aqui, mas quem decide é a sua mente.
Você decide o quê? Estar no Espírito? Então terá vida e paz. Você decide estar na carne? Então não vai ganhar nada, é só morte. Amém? Então é muito importante nas nossas reuniões da igreja, no nosso convívio com os santos, temos que colocar nossa mente no Espírito, para que haja um ambiente espiritual, para que a palavra de Deus possa então ser absorvida e assimilada no nosso espírito. A esfera é muito importante. Irmãos, não trocamos esfera espiritual por nada. Por nada. Se nossa esfera, em nossa localidade, nossa igreja, né, a esfera está muito pesada e tal, né, parece que a coisa não flui, de quem é a culpa? Dos irmãos responsáveis? A culpa é sua. Por que você não ajudou a virar a situação? Não é verdade? Você tem espírito ou não tem? Você podia invocar o nome do Senhor. Não é verdade? Se você invoca, tenho certeza, porque esse ato de invocar o nome do Senhor contagia os outros. Você ora, os outros seguem a orar. Segue você a orar. Não é, irmãos? Não seja passivo. Você tem que criar um ambiente, uma esfera espiritual, por onde o Espírito pode dispensar. Hoje na reunião dos cooperadores aqui, na comunhão embaixo, Pedro lembrou um episódio muito interessante. Não sei, 2000 e pouco, não sei, um grupo de irmãos dos Estados Unidos, cooperadores importantes, vieram nos visitar aqui na Estância Árvore da Vida, participaram da nossa conferência, depois foram para Cesareia de Filipe, depois num domingo foram para a igreja de São Paulo, e lá, desde aqui a Estância, também a esfera, cheia de espírito, cheia de vida, aquela esfera que o próprio irmão Lee, quando veio em 84, diz assim: quando estou no meio de vocês, nessa esfera do Espírito, esqueço até meu nome. Amém? E aí saíram daqui, foram para Cesareia, comunhão, e chegaram no domingo de manhã em São Paulo, na igreja de São Paulo, e pedimos, claro, para um deles falarem. Esse era um dos principais lá do Norte América. Ele falou assim: olha, eu estou tão feliz, meu nome agora mudou, agora é Feliz. Essa é a primeira reunião. E ele, que era um irlandês, sisudo, austero, sempre assim, ele pôde rir, rapaz. Aí, na segunda reunião, agora meu nome mudou mudou outra vez. Meu nome é Mais Feliz. Aí na terceira reunião, mudou de novo o nome dele. E disse: eu sou mais feliz. Como é que é? O mais feliz. Aleluia. Mas quando ele voltou para os Estados Unidos, perdeu tudo isso. Por quê? Por causa da esfera. A esfera é importante. A esfera naquele dia de domingo, lá na igreja de São Paulo, era a esfera cheia de espírito. Qualquer que eu entrava ali, irmão, tocava no Senhor, mudava seu ser. Então você, em cada cidade, vocês são importantes, vocês são agentes de mudança. Não deixe aquela reunião morta, como Pedro fala sempre, burocrática, administrativa, nada disso, é espírito. Ô Senhor Jesus. E aí, Paulo, continuando aqui, Paulo, não vos pude falar como a espirituais,
e sim como a carnais. Estar na carne, ser carnal, é sinônimo de beber em Cristo. É sinônimo que você não cresceu em vida. Certo? Não estou falando, é Paulo que está falando. E sim como carnais, como a crianças em Cristo. Eles têm tanta palavra, têm tanto conhecimento, tem isso, tem aquilo. Paulo falou que vocês não falta nada para vocês. Por quê? Tem tanto conhecimento e eles são crianças em Cristo. Isso eu não entendo. Vocês viram um grande perigo? É somente filosofia, ideias, pensamentos, não é verdade? Então, irmãos, se elevarmos a igreja onde nós estamos, cada um de nós desse jeito, não vamos crescer em Cristo. E se não crescermos em Cristo, sabe o que vai acontecer? Divisão no nosso meio. Aí eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, aí começam a brigar, não é? Eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí Paulo falou assim, olha, Paulo deve ter participado da reunião deles, né? Aquela reunião sisuda, austera, todo mundo discutindo opiniões, não é? Tal. Uma vez, faz anos, né? Muitos anos, década de 80, uma vez não, várias vezes, né? E quando tem pessoas que vivem na mente, na carne, quando você está na mente, está na carne, não é verdade? Quer dizer, você tem que voltar para o Espírito, aí sim. Mas enquanto isso, irmãos, nós temos que nos preservar. Nunca deixe acontecer divisão. Nunca. A divisão é muito dolorosa. E a consequência da divisão é morte. Você vê irmãos afastados no nosso meio já por anos de história, aconteceram várias vezes. Eu particularmente, naqueles momentos eu tive muito dor no coração, à noite não conseguia dormir. Aquilo lá, eu até pedi, Senhor, me leva dessa vida, não quero viver mais desse jeito. É muito doloroso. Ó Senhor Jesus, que nunca haja mais divisão no nosso meio. Seja por qualquer razão, nada é pretexto para nos dividir. Graças ao Senhor que Corinto ainda não dividiu, ainda estão nos grupos. Mas se o Paulo não intervir, a consequência é divisão. Amém? Porque aqui no versículo 3, dizem, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas. O que é isso, irmãos? Ciúmes, irmãos, vamos ser sinceros, né? Vamos falar diante do Senhor. Nós temos ciúme? Não temos? Temos. Confirma comigo ou não? Talvez você não fala, mas no seu interior você, né? Você tem ciúmes de irmão que fala bem, né? Tal, e os irmãos preferem ele do que a você. Então vem ciúmes. E o ciúme gera contendas, discussões, brigas. Em Filipenses, capítulo 2, podemos ler Filipenses? Filipenses capítulo 2, ele fala assim, versículo 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Esse entranhados afetos, nós sabemos que é o splanknon. Amém? Splanknon, que é
a humanidade de Cristo, são as entranhas. Essas entranhas são de Cristo. E é com isso que a gente vive a vida da igreja. Nosso relacionamento depende disso. Não viver por nossa humanidade é divisiva. Nós precisamos tomar a humanidade de Cristo, splangnon, para amar os outros. E quando essa splangnon também é compaixão. Compaixão, quando você compadece de alguém, você tem empatia por alguém. Você então entra no problemas que ele passa. Não é verdade? Você já teve dor de dente? Já teve ou não teve? Não? Tem alguém ficou falando que não. Oh, parabéns, viu? Mas quem já teve dor de dente, se outro fala que tem dor de dente também, você lembra como é dor de dente. Então você, de certa maneira, se compadece com aquele que tem dor de dente. É ou não é verdade? Agora, se você nunca teve dor de dente, isso aí é fichinha. Sara logo. Não é verdade, irmãos? Então, esse splangnon de Cristo é muito importante. Então, aqui fala, continuando: completai a minha alegria, de modo de que penseis a mesma coisa. Que mais? Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 3: não, nada façais por partidarismo. O Coríntios já está na fase de partidarismo, está vendo? Tem partido de Cefas, tem partido de Paulo, tem partido de Apolo e tem partido de Cristo. O passo seguinte é a divisão. Não façais por partidarismo ou vanglória. Quando você começa a discutir opiniões, é muita vanglória. Vanglória, a própria palavra já disse, é vã. Glória vã. O que é glória vã? É uma glória vazia, que não dá para reter nada. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso que devemos praticar na vida da igreja. Então, irmãos, Paulo estava falando com eles que vocês estão fazendo tudo errado. As reuniões da igreja não é para você levantar. Eu creio que naquela época, por característica deles, pela cultura deles, as reuniões deles devem ser um parlamento, um congresso nacional. É uma sessão de senadores. Todos tinham direito de falar e falavam o que queriam. Você quer uma reunião dessa? Ou você quer uma reunião controlada pelo Espírito? Existe ordem, não é verdade? Oh, Senhor Jesus. Então aqueles falavam o que queriam. E suprimento zero. Não tinha suprimento nenhum. Então Paulo estava falando com eles ali: vocês estão totalmente e redondamente enganados. Não é assim que se faz uma reunião. A vida da igreja não é assim. A vida da igreja é outra coisa. A vida da igreja é desfrutar Cristo. Amém? Não estamos aqui para discutir razões. Viemos aqui para desfrutar. Amém? Aliás, essa palavra, desfrute, eu acho que foi criada, ou seja, foi descoberta no nosso meio. Aí fora, não conhece o que é desfrutar de Cristo. Vamos desfrutar de Cristo. Nossas reuniões têm Cristo. Cristo é nosso banquete. Aleluia. Por isso Paulo associa
isso ao leite. Disse: leite vos dei a beber. Ele não falou: doutrinas eu dei a beber, ou ensinamentos dei vocês. Eu leite. Rapaz, a vida da igreja é tão simples. É como beber leite. Amém? Vamos voltar para a simplicidade. Vamos invocar o nome do Senhor. Aleluia. Em João, capítulo 4, versículo... Onde está? Aquele que o Miguel leu hoje de manhã. Amém. 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! E esta fonte está dentro de você. Então não tem desculpas de continuar com a reunião cheia de cabeção, discussão, ver quem é o melhor, quem é o pior. Não é verdade? Tem gente que é pior que isso. Não só compartilhando, se eu compartilhar já tinha endereço. Mandando mísseis, pá, para aquele irmão. Pior ainda, na oração, às vezes acontece isso. Jogando bomba, com metralhadora, pá, já com endereço. Irmãos, que isso? Vamos desfrutar de Cristo. Vamos ser simples. Amém? Tomar leite é simples ou não? Beber água é simples. Aliás, nós precisamos de água. Quantos litros você bebe por dia? Dizem que é 2, né, tal. Se você beber 4 litros de leite, garantem que você não vai ter problema de saúde. Então, é verdade? Não sei, eu estou mentindo. Água. Beber água, né? Não é leite, né? É água. Água, você vai ter que manter saúde boa, né? Amém? Irmãos, e Cristo é nossa água. E ainda mais, né? Além disso, Cristo é nosso ar. Peguei vocês, né? O ar é mais importante do que a água. O ar que você respira é Cristo. Você precisa de Cristo ou não precisa? Então invoque o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Se você tomá-lo como ar que você respira. No alimento diário, no começo tem como é que chama? Uma frase lá que eu gosto muito, só que eu não sei cantar, porque eu não sei de cor. Ele fala assim que você se levantar. Vamos ser simples, vamos cantar. Invocando profundamente diante do Senhor Jesus.
em você. Ó Senhor Jesus, invoque, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E também no capítulo 7 de João 37, olha só que palavras maravilhosas. Senhor Jesus que disse: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja que simples, né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem rios de água viva. Você pode fluir essa água viva. Então, irmãos, quando os irmãos começarem com esse livro, precisando de pessoas, né, para integrar uma equipe, diga amém. Não tenha medo. Você tem a fonte dentro de você. Aleluia. Do seu interior fluirão águas, como é que é? Rios de água viva. Ó Senhor Jesus. Então vamos voltar no capítulo 3, 1 Coríntios. Paulo está mostrando o que vocês estão fazendo é totalmente diferente. O correto é voltar para a simplicidade. O que vocês precisam é desfrutar de Cristo como água. Amém? E desfrutar de Cristo. Ele diz assim: não vos dei ao alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o remédio é invocar o nome do Senhor. Quando você invoca, e sempre, você será curado. Por outro lado, nós precisamos valorizar a palavra que é falada no nosso meio. A palavra que é falada no nosso meio é comida espiritual. Amém? Então você pedir para os irmãos lerem 1 Coríntios 4, 6, né? 1 Timóteo 4, 6. Obrigado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado, aqui não disse estudado, alimentado. Precisamos alimentar, comer as palavras da fé e do bom ensinamento que tem seguido. Irmãos, a igreja, em vez de um ringue de boxe, a igreja, na verdade, é um restaurante. É uma sala de banquete. Aleluia. Senhor Jesus. E Cristo é o prato principal. Cristo é o prato secundário. Cristo, não sei quantos pratos a Cristo, Ele é muito rico. Até a sobremesa a Ele. Oh, que Cristo temos nós. Vamos mudar nossa forma de reunir, irmãos? Com mais desfrute. Aleluia. Então, ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos. Esse expor, né, é como se fosse um garçom
que leva comida à mesa. Olha aqui o que eu trouxe para você, ó, que você mais gosta. Pé de galinha? Que você gosta? Pata de porco? Rabada? Eu gosto. Então, irmãos, na vida da igreja somos garçons. Nós devemos servir comida aos irmãos, servir alimento para os irmãos. Às vezes, alimento diário, tem tantas pepitas escondidas no alimento diário, muitas riquezas, mas se a gente não conseguir trabalhar no alimento diário, como vamos oferecer para os irmãos a comida? E não pode ser doutrina, porque ali está cheio de palavra da vida. Por isso que o Instituto achou a necessidade de fazer um tutorial para ajudar os irmãos na preparação de palavra, seja no sábado, seja no domingo. Amém, irmãos? Nós somos garçons. Você que é da liderança, você é um garçom. Serve os irmãos com alimento, que vem da palavra. Alimento, para a palavra profética é alimento, que nos faz saudáveis. Amém? Então, nós precisamos mudar nossa forma de reunir, não perder o desfrute, certo? Então, irmãos, essa esfera vai se tornar uma esfera espiritual. Em Hebreus capítulo 2, também tem uma palavra dessa. Não, é capítulo 5, versículo 12. Diz assim, versículo 11, vai. A esse respeito, tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Então, irmãos, vamos deixar de ser crianças e vamos alimentar de Cristo. Vamos crescer em Cristo. Isso que o Senhor espera de nós. Quando nós crescemos, à medida que crescemos na vida, vamos deixar de ser crianças. Ele fala assim no versículo 3, capítulo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem. Porque, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens? Quando a gente faz essa preferência, essa escolha pessoal, preferindo de um ao outro, isso é totalmente natural. São atos de crianças em Cristo. Vamos crescer? Palavra de Deus para nós crescermos. Ó Senhor Jesus. Ele continua. Quem é apóstolo? E quem é Cristo? Servos por meio de quem crestes? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
Aqui, irmãos, é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é outra vez, é a linha da vida. Amém? Plantar é você cultivar uma vida. Você vai plantar o quê? Plantar Cristo. E Cristo é morto? Não, Cristo é vivo. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 13, ele se auto-intitula como semeador. Ele é aquele semeador que saiu a semear. Amém? Ele é aquele que semeador saiu a semear. Então, tem algumas situações que caiu à beira de caminho. Então veio, como tinha muita terra dura ali, então veio as aves dos céus comeram. E outros, né, nos espinhos. E espinho veio e afogou, não deixou crescer mais e morreu. E outros que tinham raízes muito rasas e não conseguiu. Mas, graças ao Senhor, eu quero garantir, se você está aqui, porque essa semente da vida caiu em boa terra. Você é boa terra. Senão não estaria aqui. E essa boa terra vai produzir 30, 60, 100 por um. Amém? Aleluia. Então, plantei. Então, o Paulo disse, eu plantei. Né? O Apolo regou. Então, tudo é relacionado à vida. Não tem nada aqui, teologia, conhecimento, doutrina. É tudo vida. Eu plantei, Apolo regou. Mas, Paulo não precisa se vangloriar. Não pode se vangloriar. Apolo também não pode se vangloriar. Paulo disse, está vendo? Eu que plantei, ó, ele está aí. Esse irmão é fruto do meu trabalho. Mas o Apolo pode dizer, não, eu que reguei. Eu que cuidei dele. Você só plantou, mas você foi embora. Eu fiquei aqui cuidando dele, apacentando, dando comida para ele e tal. Então, ele é fruto meu. Mas a palavra de Deus é muito sábia. Mas o crescimento vem de Deus. O crescimento vem depende totalmente de Deus. Amém? Graças ao Senhor. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, irmãos, pode plantar à vontade, sai com esse livro, né? Pratica a comportagem dinâmica, vai plantar, meus irmãos, leva os livros, vai plantar essa semente. Creia que cada livro que você entregou na mão de pessoa, aquilo é uma grande semente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e o Apolo regar. Então precisamos de plantar e também de regar. Regar é cuidar, apacentar. Mas é Deus quem dá crescimento. Se você tem preferência por Paulo, aqui Paulo disse, nem o que planta é alguma coisa. Você tem preferência pelo Apolo? Nem o que rega é alguma coisa. Nada somos. Não é verdade? Mas Deus é que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Graças ao Senhor, o nosso Deus é grande galardoador. Se você trabalha um pouco para Ele, Ele vai te recompensar. Ele não esquece. Amém? É um versículo no Hebreus capítulo 6, que diz isso, né? A gente fala isso sempre para os seapistas, mas eu quero falar para vocês hoje. Hebreus 6:10.
Ele fala assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Qual é o seu nome? Ó Senhor Jesus. Pois servistes e ainda servis aos santos. Não desista de servir aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim. Não desista, meu irmão. Não chute ao pé da barraca. Vá em frente. Você está sofrendo? Você está injuriado? Vá em frente. Não desista. Vai para o Senhor. Senhor é aquele Cristo que é solução para todos os problemas. Amém? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ainda servis é no presente. Vamos continuar servindo. Amém, irmãos? Vocês topam continuar servindo? Ainda servir com mais força? Eu estou com... Posso falar minha idade, não? Pode? Depois não vai me caçoar, não, tá? Tenho 66 anos. Está na hora de aposentar. Amém, não! Quero continuar servindo. Amém. E ainda servis aos santos, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, ou seja, até o dia do Senhor, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Aleluia! Não está errado você servir o Senhor. Senhor sabe, Ele não é injusto para esquecer. Amém? Então aqui diz: cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Amém? Somos cooperadores ou não somos? Somos cooperadores. Lavoura de Deus. Lavoura é vida, não é? É algo orgânico ou não é? Amém? Então a igreja é uma coisa orgânica. É cheia de vida. O Senhor compara a igreja com uma lavoura. Estamos todos crescendo nessa lavoura. O Senhor nos planta, nos rega. Estamos crescendo. Mais um detalhe muito interessante, que amanhã nós vamos aprofundar nesse ponto. Quando nós crescemos em vida, quando nós crescemos, né, e chegar na estatura de varão de Cristo, nós tornaremos edifício de Deus. É uma mágica, né? A gente cresce em vida e se torna um edifício. Amém? Edifício é algo relacionado à construção, que não tem, aparentemente, não tem nada com a lavoura. Mas, aleluia, o Senhor transforma a gente de lavoura para edifício de Deus. Eu queria falar um pouco sobre Apolo, né? Onde surgiu esse irmão aqui, né? Vamos ver em Atos, capítulo 18, 24. De repente fala de Apolo, estranho, né? Aqui, ó, olha só, 18, 24 de Atos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras.
era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Entretanto, todavia, portanto, conhecendo apenas o batismo de João. É lamentável. O conhecimento dele apenas até o batismo de João. Olha que Apolo era natural de Alexandria. Paulo encontrou com ele em Éfeso, era um judeu, era um homem eloquente, não é? E as pessoas são atraídas por gente eloquente, não é verdade? E poderoso nas Escrituras, mas pelo que a gente sabe, é poderoso nas Escrituras do Velho Testamento. Do Velho Testamento ele era muito poderoso, conhecia muito bem, não é? No entanto, ele sabia só de batismo de João. Batismo de João, o que é? Batismo de João é para arrependimento. Só ficou até aqui. Ele não prosseguiu que há outro batismo que é do Senhor Jesus. Batismo do Senhor Jesus para nos dar vida, para nos separar desse mundo. Amém, irmãos? Aí, no 26, olha só. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila. Você sabe que Priscila e Áquila, né? Paulo encontrou lá em Corinto. Então, os dois eram do mesmo ofício que Paulo, que é fazer as tendas. Esse casal começou a andar com Paulo, porque esse casal reconheceu em Paulo a comissão de Deus. Amém? É interessante, irmãos, para todos nós conhecer aonde está aquele homem que tem comissão de Deus. E eles viram em Paulo, em Romanos, não sei, acho que capítulo 16, quando Paulo mencionou os dois, Áquila e Priscila, Priscila ou Áquila, eles deram até seus pescoços pela vida de Paulo. Amém? Eles foram muito absolutos. Então aqui, Priscila e Áquila, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram a quem? A Apolo, consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O Apolo sabia até o batismo de João, mas Priscila e Áquila ajudaram ao Apolo a conhecer melhor o caminho de Deus, que é a economia de Deus, o que era encargo de Paulo. Amém? Graças ao Senhor. E depois, 1 Coríntios 1:12, outra vez menciona, né? Vamos ver o que está lá. Não, esse já lemos. 1 Coríntios 4:6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Exatamente, havia pessoas que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? E Paulo deu essa explicação aqui. E vamos 1 Coríntios 16:12, ele diz assim, Paulo falando pessoalmente de Apolo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos.
mas de modo algum era da vontade dele ir agora. Ele disse aqui: eu pedi para o Apolo ir de novo para Corinto, para chegar até vocês, mas o Apolo não quis ir agora. Ele disse: irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. Talvez a interpretação é que Apolo não queria naquele momento, porque Coríntios estava naquela confusão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, nesse momento, eu acho que foi muita sensatez da parte de Apolo para não ir lá para causar mais confusão lá em Coríntios, né? Ele irá, porém, quando lhe deparar a boa oportunidade. E na referência também tem o Tito, capítulo 3. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Paulo, irmãos, eu quero falar com vocês. Paulo tinha um coração muito grande, muito generoso. Ainda que Apolo causou problema para ele lá em Coríntios, ele ainda cuidava de Apolo com muito amor. Ele diz assim, 13, né? Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, eu quero perguntar para vocês, é certo as pessoas lá em Coríntios dizendo que eu sou de Apolo? O que vocês acham? Você desmaneou a cabeça que não. Mas por quê? Então, irmãos, vamos lá. Voltando para 1 Coríntios. Essa é uma coisa muito importante que nós vamos falar agora. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 15. Paulo fala assim no versículo 14 primeiro: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Paulo era pai para Coríntios. Ele tratava os coríntios como seus filhos amados. Amém? Versículo 15. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores são professores, mestres, milhares de preceptores em Cristo, inclusive um deles era Apolo. Não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Vocês acham que Coríntios tem razão de dizer que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas? É que eles não estavam no Espírito. Então eles confundiam tudo, certo? Mas a linha da vida veio de Paulo. Paulo era a fonte deles. Paulo tinha a comissão de Deus para cuidar dele. Isso é muito importante. No tempo do irmão Dong, queria falar um pouquinho, que houve muito turbulência no nosso meio. Uma das turbulências é não reconhecer o irmão Dong, nem o ministério dele, nem a comissão dele, que Deus deu para ele. Certo? Passado recente, vocês viram tudo isso. Então aqui é muito importante a gente reconhecer de onde vem o ministério, de onde vem a comissão. O irmão Dong, enquanto esteve aqui, Deus o guardou em tudo. Deus o confirmou sua comissão em todas as coisas. O irmão Dong não é mestre,
irmão Dong é, né, um enviado de Deus. E ele pôde realizar em vida o trabalho por Deus. E quando ele foi, ele deixou um legado muito bom. E hoje temos na nossa frente irmão Pedro Dong e Esasmar. Eles vêm da linha legítima, original. Então nós devemos segui-los. Amém? Não gostaria de ouvir algum barulho entre nós, dizendo: eu sou do fulano de tal, eu sou do cicrano de tal. Não há preferências no nosso meio. Deus vai nos conduzir. O Espírito já está conduzido muito, muito bem. Todo o encargo que o irmão Dong deixou, agora está sendo multiplicado. Vocês imaginavam carretas? Expo Livro está sendo reativado, com mais força. Comportagem, que era o brinco de ouro do irmão Dong. Hoje comportagem é dinâmica, muito mais do que da comportagem do irmão Dong. Se o irmão Dong estivesse vivo e estivesse ouvindo a gente, ele dava pulos de alegria. Todos os encargos que ele deixou está sendo avançado, estão avançando. Amém, irmãos? Esse é o nosso ministério, não temos outro. Não diga: eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não existe em nosso meio isso. Amém? Nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Amanhã a gente continua mais. Jesus é o Senhor.